Tudo bem. E aí? Gostaram de estudar sobre arte rupestre e as garatujas? Eu gostei, professor. Tanto que meu vídeo ficou, acho que até grande demais. Eu vi algumas aulas aqui, né? A Bárbara, você arrasando aqui nas aulas. Então vamos assistir esses vídeos aqui. Achei muito, muito legal. Alguém teve alguma dúvida? Gostaria... Oi, Eu Bárbara. tinha visto, eu tinha feito um vídeo muito legal, só que no vídeo o meu louro não parava de falar. E aí saiu eu explicando e ele falando lá no quintal. Aí eu tive que fazer esse que eu te mandei de último caso, sabe? Mas ficou muito bom também. Muito bom. Vou fazer o seguinte, vou compartilhar a tela e a gente já começa aqui o bate-papo, tá? O que eu acho importante que vocês tomem, levem como consideração e entendimento do que a gente está estudando são os valores, né? E as intenções de cada técnica, de cada arte daquilo que vocês estão vendo aí, né? Que vocês estudaram, a diferença de um para o outro. Então esse é o mais importante. Vou compartilhar a tela toda, a tela de uma guia ideal para vídeo e animação, de uma guia. Então, eu acho que... Deixa eu ver se permitir aqui. Porque hoje eu estou em casa, então é uma tela só aqui. Difícil. Aqui não vai sair o áudio. Tem que ser uma guia. A guia vai ser a atividade... Acho que é essa aqui, deixa eu ver. É aqui. Então vamos lá. Ver se vocês estão ouvindo o som da Bárbara. Eu vou dar o play aqui, tá? Um pouquinho só para vocês me dizerem aqui. Vamos lá. Oi, gente, boa tarde, tudo bem? Vocês estão ouvindo? Sim. Perfeito. Então vamos lá. Parabéns, Bárbara. Adorei. Já tinha visto o seu. Mas vamos todo mundo assistir aqui. 3, 2, 1. Oi, gente, boa tarde, tudo bem? Bom, hoje eu vim aqui falar sobre a diferença entre a arte rupestre e a sua diferença com as garatujas, tá? As garatujas, elas começam a se manifestar desde os 12 meses, tá? Da criança, e elas são nada menos que rabiscos, mas rabiscos que contêm ali toda uma história, né? O Piaget, ele dividia as guaratujas em duas partes, que são as desordenadas e as ordenadas. As desordenadas são aquela fase em que a criança ela rabisca além do papel, tá? Então ela vai rabiscar a sua parede, ela tá ali no chão com o papel, ela vai rabiscar também o chão, tá bom? E além de tudo, ela não tem esse senso de pegar pra, né? Então ela fica trocando de mãozinha um lápis. Já as ordenadas é quando começa a existir a relação entre o traço e o movimento da criança. Então ela vai se concentrar mais para fazer só no papel, mesmo que sejam rabiscos, né? Mas nessa fase também ela se concentra bastante porque ela quer aprender a controlar os tamanhos e a forma, então é bem importante. Os desenhos eles têm várias fases, né? Até se tornarem uma casinha, até se tornarem uma árvore, algo que você dê para compreender mesmo. Mas a partir dos 3 anos eles já começam a dominar o desenho, mesmo que sejam rabiscos. Eles querem desenhar um cavalinho, eles vão lá e rabiscam, e é um cavalinho. Mas a partir dos 4 anos é interessante que eles já começam a ter a noção de cor. Então, se eles sabem que a árvore
é verde com marrom, eles não vão pintar a árvore de vermelho, eles vão pintar a árvore de verde e marrom. Então é super interessante, né? Elogiar, incentivar eles a desenhar, né? A rabiscar, são fundamentais, porque quando você deixa o seu filho, o seu aluno, ter contato com outros desenhos, outras pessoas, outros objetos, ele acaba enriquecendo o repertório dele, o traço dele e a grafia dele. Então é muito mais do que rabiscos, né, gente? Sem falar da criatividade. Os desenhos, eu sempre digo que é uma oportunidade da criança se expressar. E a maior prova disso é que há profissionais que trabalham usando esse método. Eu já vi muito psicopedagogo mandar as crianças desenharem, porque através do desenho, emocionalmente, eles também se expressam, né? Quando o rabisco passa a ser desenho. Às vezes eles falam coisa pra gente, às vezes sofrem algum tipo de violência, e eles contam pra gente através de desenho. Então é muito importante, sim, trabalhar, incentivar eles a rabiscarem, tá? O que a gente consegue tirar disso tudo, né, das guaratujas? A gente consegue tirar que, dando essa liberdade para a criança fazer os seus rabiscos, a partir daí a gente pode trabalhar o motor, né, que é a coordenação fina, né? A gente pode trabalhar o emocional, porque os desenhos sempre dizem alguma coisa ou contam uma história, e a gente pode trabalhar também o cognitivo, né, naquela parte que eles querem eles se concentram para fazer um círculo, uma forma, para não pintar fora de determinada linha. Então, é muito, muito interessante. Tá? A gente vai falar agora sobre as pinturas rupestres e, a partir daí, vocês já vão saber a diferença dos dois. As pinturas rupestres, a começar que elas já não é mais algo que nós fazemos, né? Elas aconteceram na pré-história, entre o período paleolítico, né? E o neolítico, que é o novo período, né? E elas são entendidas como manifestações artísticas. O que acontecia? Antigamente, os homens, eles costumavam pintar cavernas, fazer algumas esculturas, nas quais eles pintavam, né? E faziam as gravuras aí do seu cotidiano, das suas crenças, dos seus rituais, das suas descobertas. Então era bem informativo e foi uma das primeiras maneiras de se expressar, assim, né? É outra palavra, mas eu vou lembrar. Eles usavam extratos de planta, carvão, argila, sangue de animal, fragmento de rocha para conseguir desenvolver esses desenhos, né? Que eles contavam suas histórias e seus princípios, enfim. É uma curiosidade para quem, como a gente está vendo isso na aula da Dani também, uma curiosidade que eu tive foi ver sobre pinturas rupestres. Aqui em Minas tem 2 lugares, um é a Lagoa Santa, que as pessoas do Brasil inteiro vêm para ver as pinturas rupestres. Gente, é uma gracinha e eu vou deixar aí para vocês darem uma olhadinha, tá? Então, acho que com essa explicação já fica claro a diferença, tá? Na minha interpretação, eu vejo que as guarujas, elas fazem hoje parte de um desenvolvimento infantil, porque ela trabalha, além do motor, do emocional e do cognitivo, ela é uma forma de trabalhar a criatividade e a liberdade de expressão, né, que a criança tem. E já a arte rupestre, são desenhos, né, de outra época, né, de outro tipo de sociedade, vamos dizer assim, outro tipo de vivência. Não tem nada a ver com o que a gente vive hoje, mas é algo que foi muito importante pra gente, foi formas de comunicação, né, uma das primeiras. Então, assim, é perfeito. E qual que é a diferença? Além disso, né, de uma ser da pré-história e agora a gente vê os rabiscos como algo de desenvolvimento infantil, também os desenhos, eles também
falam muito, né? Naquela época eu achei em vez de ser essa diferença, isso que uniu os dois, né? Lá eles contavam histórias e as crianças também contam histórias e às vezes por rabisco. Então, a diferença, eu acredito que além do tempo é essa, que a arte rupestre, eles contavam os cotidianos, mas são uma arte feita em caverna, uma arte que não é desse tempo, e nós usamos, deixamos as crianças, né, fazerem essas, sempre é o nome, as guaratujas, né, e depois os desenhos como forma de se expressar, também de conhecer, né. E, enfim, esse foi o meu trabalho. Espero que vocês tenham gostado e a minha interpretação foi essa sobre a diferença. Bárbara, ficou ótimo. Ficou ótimo. Eu pensei em fazer uma coisa bem resumida e simples. Você deu uma aula. Ficou sensacional. Parabéns. Ai, obrigado, amigo. Dei umas engasgadinhas, mas eu gostei também. Parabéns, eu também adorei, né? Por você ser uma futura professora, você tá aí no caminho, hein? Eu acho que você tá fazendo a coisa certa. Obrigada, professor. É, algumas considerações, né? Que são muito importantes do que a Bárbara falou e faz todo sentido, né? Tanto a arte rupestre quanto as garatujas, elas têm uma função de se expressar, tanto lá quanto aqui. Eu não concordo com uma coisa. A arte rupestre, ela não pode ser só considerada uma arte de um outro período, né? A gente tem que levar em consideração também que a arte rupestre foi um momento onde surgiu uma expertise na civilização de tornar aquilo que era projetado imageticamente, mentalmente, a imagem mental começou a ser projetada no visual de alguma forma, né? Pela escultura, pela pintura. Então você imagina o tamanho da capacidade de tornar aquilo novo, né? Imagina a primeira pessoa que pensou, não, o primeiro ser humano que pensou em passar o dedo na merda ou no sangue e fazer um desenho na parede. Você imagina a intensidade dessa mudança, né? Então, Sim, eu não... professor. E também porque foi assim um dos primeiros meios de comunicação, né? Eu esqueci de falar disso. Então isso é muito inteligente e que nem eu falei, é muito importante hoje pra gente saber disso, né? E se a gente parar para pensar, hoje, se a gente tivesse a escassez de ferramentas, né, e de recursos conhecidos, nós estaríamos da mesma forma que os homens primatas, né? Então, existe um processo de evolução, onde hoje a gente tem um facilitador, que são as suas ferramentas. Agora, o que é interessante a gente levar em consideração, desde lá de trás, quanto as garatujas de hoje, é que são as primeiras formas aonde o ser humano, são os indícios que o ser humano tem, as criancinhas hoje, como eram os homens primatas lá atrás, os primeiros indícios de uma comunicação, né? Então, quando a gente fala assim, a formação imagética visual daquilo, a gente conseguiu se expressar visualmente, a criança, ela passa por essa fase, né? Como as civilizações passaram, né? Então, isso é muito similar. Quando você constrói, você tenta expressar, né, no desenho, sendo uma criança ou um homem primata, os significados podem ser feitos com a mesma intenção de comunicação. Só que aí nós temos duas questões, né? Que existe na arte rupestre um amadurecimento de quem tem a experiência daquela vida. E a criança é uma novidade, né? Então aí você tem essa questão motora, essa questão de entendimento, de essa divisão entre ordem e desordem, né? A gente tentar, a princípio,
criar um equilíbrio, né, no que a gente faz, mas até chegar esse momento da razão, a gente tem o desequilíbrio, que é o aprendizado, né? E diferente quando a gente vê a arte rupestre, né? Você acha que lá no passado quem desenhou um bisão na parede foi uma criança recém-nascida até os 2 anos, até os 4 anos? Não. Né? Quem fez esses desenhos são homens ou mulheres, né, maduros. E se eles fizeram isso, eles tinham uma experiência para contar uma história. E as garatujas já são o contrário, né? É uma relação mimética. Engasguei. Tomar uma aguinha. As crianças, elas tentam criar uma relação mimética, uma cópia daquilo que elas projetam mentalmente. Ou daquela realidade. Mas não com a primeira intenção de criar uma comunicação, né? Mas de transferir aquela informação de um lugar para outro, né? Acho que é isso que é o mais curioso. E essa transferência de informação, ela percorre fases, né? Você transfere desordenado, desequilibrado, você vai na parede, não sei o que, você pinta, você faz coisas que não tem nada a ver, mas é uma transferência, é um acerto. E depois você já começa a fazer uma coisa que vocês vão ver na história da arte, que a gente tenta trazer a perfeição para as coisas, né? Então, como a Bárbara falou, que eu acho super legal, vocês vão ver isso na Grécia, na Roma antiga, que a busca pela perfeição é o que o ser humano ele tem como intenção nessas civilizações. E na evolução de uma criança é exatamente igual, né? Ela tenta fazer as coisas melhores, ela tenta acertar isso. Então, alguns pontos aí que são super legais de vocês analisarem, porque a arte tem tudo a ver com a evolução, né, com a educação e tal. Muito bem, Bárbara, adorei. Vamos para o próximo. Beatriz, não. Breno, não. Bruna. Bruna. Apresenta a diferença entre as gratuitas e as artes. Gratuitas são rabiscos, crianças que fazem a tentativa de representar o mundo. Olha lá, o que a gente estava falando dessa questão mimética, né? E a arte rupestre, porém, contar a arte da pré-história, né? Então, contar uma história, né? E aí trazendo as riquezas, as evoluções, os costumes, né? Que são bem interessantes quando a gente passa dessa fase, né? E diferente de um estudo de um estudo das garatujas, você está estudando, e isso eu acho que é uma outra curiosidade, né? Qual é a diferença da arte rupestre para as garatujas? As garatujas a gente estuda os indivíduos, né? E a arte rupestre a gente estuda as civilizações. Olha que resposta bonita, né? Bem feita. Qual é a diferença? As artes rupestres a gente não está preocupado quem fez, nós estamos preocupados quais foram as civilizações que fizeram. E as garatujas? A gente concentra a preocupação no ser, no único, no indivíduo. Né? Além disso, existe diferença do material utilizado. Aí a gente vem naquela questão que eu estava falando, né? Na verdade, se tivesse caneta, lápis lá no passado, provavelmente seriam usados. Como se não tivesse caneta e lápis agora, carvão e giz também seria, carvão e pigmento, sangue, seria usado do mesmo jeito. Então, é muito legal também. Parabéns, Bruna! Algum comentário, turma? Sim, não, talvez. Nossa, eu dei nota 1000 pra ela aqui, ó. É só 100. Nossa, tá com ponto. Vocês estão aí, turma? Sim. Sim, Eu achei professor. interessante o que a Bruna apontou sobre a questão do indivíduo e da civilização. Não tinha pensado por esse lado, achei bem interessante. Não é curioso? Muito bem. Agora vamos ouvir o áudio da Claudiane. A aula de hoje é a aula 5 para a gente explicar a diferença entre as garatujas e a arte rupestre. O que são garatujas? É a fase inicial que as crianças rabiscam tentando desenhar ou escrever. São riscos grosseiros, pouco ou nada legíveis, na tentativa de imitar os adultos. Já a arte rupestre são as representações artísticas pré-históricas, feitas em paredes, teto ou até mesmo em rochas ao ar livre.
As diferenças são que as garatujas são as primeiras maneiras de expressão das crianças antes de aprender a ler e a escrever. Já a arte rupestre é uma das primeiras manifestações que o ser humano primitivo emitiu antes de inventar a escrita. Adorei a entonação, Claudiane, adorei. Realmente, né? Olha que curioso, a gente volta nessa mesma percepção, né? A arte rupestre é o início da escrita de uma civilização, né? Que vem antes da escrita, né? São as primeiras expressões artísticas. E as garatujas são as primeiras expressões artísticas de um ser humano, de uma pessoa, de uma criança, né? Olha só como estudar o passado às vezes faz sentido no presente, né? Do mesmo jeito que no passado se pintava a parede, as crianças também pintam na parede. Aí a gente criou uma ordem para isso. Não, vamos pintar no papel, vamos pintar no quadro. É como as crianças, elas aprendem a escrever, né, a se expressar no lugar certo. Aí a civilização aprende a escrita, ela cria códigos lá no passado, como a criança aprende no seu desenvolvimento pedagógico, né? Ela aprende a alfabetização. Então, a história da arte nada mais é do que uma situação evolutiva do ser humano, que naturalmente acontece em cada indivíduo. E aí vocês vão entender isso que eu estou falando a hora que vocês perceberem quando a criança. Você tem fases na vida, né? Você tem a descoberta, você tem o amadurecimento, né? Você tem fases, né? Aí cada um estuda de um jeito isso. Mas você vai perceber que as civilizações também, elas possuem fases. E a fase coletiva, normalmente ela reflete na fase do indivíduo. Por isso que é bom entender a história, né? A arte. É coisa do passado que é representado no presente. Muito bem, muito bem. Alguma observação de alguém aqui? Posso dar o play no próximo? Guarda a Edivânia. Vamos ver, Edivânia. Deixa eu devolver aqui primeiro. As manifestações artísticas estão presentes em diversas situações do cotidiano das pessoas. É um definidor de identidade de um povo, de um grupo social e de um indivíduo. A seguir será apresentado 2 tipos de manifestações com suas diferenças. Ambas têm como finalidade a expressão de sentimentos e a comunicação, que são as garratuchas e a arte rupestre. Garratuchas são tentativas iniciais de representação da criança. Antes mesmo dela se manifestar por letras, ela se manifesta por meio de garratuchas, desenhos. Já arte rupestre são criações artísticas feitas em rochas durante a pré-história, quando a escrita ainda não havia sido inventada. São os primeiros registros de expressão de sentimentos e comunicação. As garratuchas apresentam 3 tipos. As garratuchas desordenadas, que são aquelas que as crianças entram em contato inicial com o papel e o lápis, né? E não sabem representar seus pensamentos. Tem também as garratuchas nominadas, que se trata de uma transição entre a desordenada e a ordenada. Apresenta o início do pensamento representativo com foco em pensamento motor. Tem também a garratucha ordenada, tendo o controle da coordenação motora fina, manifesta aquilo que está em sua mente, consegue apresentar as formas. Já na arte rupestre, possui a técnica e a temática relacionada com a caça e a vida cotidiana. São manifestações com algumas distinções, dividindo-se em gravuras rupestre, que são as gravações de desenhos feitas com fissuras nas rochas. Pinturas rupestres consiste na aplicação de segmentos sobre a superfície.
Ok, Edvânia. Ó, sinto que você está lendo, hein? Eu acho que tem que ter mais autoridade aí. Olha aquela relação de logos e etos, né? Prestar mais atenção nessa questão na hora de apresentar o, o assunto, né? Porque você tem que trazer convicção. Uma professora tem que ser convincente. Lembra da retórica, né? Você ter um bom convencimento, você tem que trazer esses pontos dessa tríade aí, né? Muito bem. Eduarda não fez. Giovana fez um áudio. Vamos ouvir o áudio da Giovana. Vocês já trabalham com crianças, né? Ainda não? Tá. Mas tem contato com alguma criança, certo? Não também? Então, com certeza você já foi criança um dia e conhece bem o cotidiano das crianças. No universo infantil, é muito comum rabiscar. Rabiscar é o início do desenvolvimento global da criança. E esses rabiscos acontecem por muitas das vezes através de estímulos, estimulados por nós adultos. Desenha a mamãe, a vovó, o cachorro, e sempre oferecendo o lápis e a folha. E dependendo da faixa etária da criança, principalmente se for dos 0 aos 3 anos, os desenhos para nós não têm muito significado. Não conseguimos entender com clareza, né? Mas você sabia que esses desenhos indefinidos são conhecidos pelo nome de garatujas? E sabia também que garatujas e artes rupestres não são as mesmas coisas? Artes rupestres são representações do homem ao longo de sua história. Essa arte costuma ser encontrada em cavernas e é muito importante, pois traz informações sobre a vida pré-histórica. Olha só, turma. Parece que combinou, né? A Giovana chegou a fazer, bom, deixa eu agora mostrar o oposto, né? Convencimento, logos, etos, aí, ó, o poder da persuasão. E super curioso, né? Porque desperta essa interesse em tentar decifrar, né? Pelas perguntas que ela mesma fez e depois respondendo. Então você está de parabéns, viu, Giovana? E mais uma vez, ó, olha a compreensão aí, a diferença das garatujas, né? O entendimento entre a arte rupestre e as garatujas, né? Um se estuda as civilizações, né? O comportamento da civilização primata e outro o comportamento do indivíduo. Muito bem! Olha lá, Gislaine. Vamos ouvir a Gislaine. A diferença da arte rupestre e das garatuchas é que a arte rupestre eram feitas com pigmentos, ossos e pedras que os homens usavam para registrar o que viviam no seu dia a dia, como a caça, a dança, a crença e muitos outros desenhos. Já a garatucha são desenhos sem formas e ilegíveis, onde as crianças ainda não possuem controle do músculo dos braços e das mãos, fazendo um movimento amplo de ir e voltar. Garatuchas são rabiscos onde as crianças fazem para representar o mundo, ou seja, o mundo dela. E parece que combinou de novo. Agora a gente vai comparar um com retórica e a Gislaine sem retórica, né? Quer dizer, aquela coisa assim, vamos ler contínuo, né? Ler o que está escrito. Quando a gente estiver ensinando, nós temos que trazer, né, a tríade da persuasão, né? Trazer o interesse de quem está ouvindo. Né? Mas muito bem a explicação também. Vamos lá. Gislaine Souza agora. Olá, eu vou estar falando hoje nesta aula sobre a diferença entre garatujas e artes rupestres. Bom, o que é garatujas? Vem do verbo garatujar e também conhecido como desenho mal feito e rupestre esboçado. Existem dois tipos de garatujas: garatujas ordenados e garatujas desordenados.
Eu vou começar pelo garatuja desordenado. E se inicia com 18 meses. Isso é 1 ano e meio. A criança de 18 meses não tem controle nos músculos dos braços e das mãos. A sua maneira de se expressar é forma de rabisco. É lógico que uma criança de 1 ano só tem a alegria de pegar um giz de cor e riscar na horizontal e na vertical. Não tem noção do que está fazendo. Risca no papel, risca no chão, risca na parede, na mesa, no sofá, nos desenhos dos seus coleguinhas. E os primeiros rabiscos são chamados de pictória, que quer dizer é a expressão da criança. Elas estão na fase de exploração do papel, sem noção de desenhar, sem noção do que desenhar. E as garatujas ordenadas são crianças de 2 anos, onde a criança demonstra um prazer de desenhar, fazer círculo bem fechado. Usam cores, mas ainda não tem formas as suas figuras, certo? E essa fase, ela é aquela fase de fazer uma bolinha e puxa um risquinho, E agora, a fase dos 3 aos 4 anos. Essa começa a gestação gráfica, a nascer uma figura humana. A cabecinha, corpinho, bracinho, pezinho. E ainda é colocado sempre um solzinho, para se expressar seus sentimentos. Dos 5 aos 6 anos, as crianças já reconhecem a figura humana. Faz todo o cenário. Uma casinha, uma árvore, um sol, uma figura humana, com todos os detalhes. Sabe o que é de cima e o que é de baixo. A sua mensagem é expressada com muita nitidez. Agora nós vamos falar sobre a arte rupestre. A arte rupestre é pré-história, no período paleolítico. Era o começo da humanidade. Eram primitivos e uma das suas obras, que eles faziam lá nas cavernas, tem mais de 70 mil anos. E no Brasil, fica lá na Serra da Capivara. Então, como eu estava falando, os homens e as mulheres eram primitivos, Eles eram nômades também, viviam de caças, moravam em cavernas e abrigos rochosos, pois também faziam desenhos nas paredes das cavernas, E para trazer informação do seu dia a dia. Desenhavam figuras humanas, animais e vegetais, tanto junto como sozinhos, e pintavam figuras com carvão, sangue, óxido de ferro. E também agora vamos falar das suas diferenças, Ambos, tanto a arte rupestre como os garatubas, eles são artes, de expressão, de se expressar os seus sentimentos, A arte rupestre, ela é antiga, do período, e datam no período da caverna, inspirada no seu dia. Ué, deu stop? Ué? Caiu a internet? Agora, os maratujas, eram do período contemporâneo, são do período contemporâneo, feito as figuras por crianças
e desfrutam de giz de cera, lápis de cor, canetinha, tintas e outros. Pintam em papéis, lousas, livros para colorir e etc, etc, etc. E passam a mensagem de se expressar o seu conhecimento. Interessante, né? Você vê a forma de falar, né? Por mais que dá para perceber a leitura, né? Que é importante, mas é com entonação, né? Isso eu acho que é bem importante vocês levarem em consideração. Quando você tenta ensinar, né? Com a entonação, sabe como é? Eu vou contar para vocês, né? Olha só, né? Trazer esses gatilhos da curiosidade aí. Vamos lá, o Ícaro. O Ícaro, ó, arte rupestre, garatujas, tá, a mesma definição, muito bem. A semelhança se traz de manifestações artísticas, caracteriza o desenvolvimento da evolução humana, possui significado com atributos, porém uma enorme diferença. Acredito que é o fato da arte rupestre caracterizar a enorme evolução do comportamento humano realizado por milhões de anos pelos homens hominídeos. A partir da internalização, transmissão da cultura, os homens aprimorou o desenvolvimento. A criança, ao mesmo, reconstruindo todo o processo histórico de maneira individual. Olha lá, muito bem, Ícaro. Você. Professor, eu fiz esse texto porque eu não tinha participado da aula passada, daí eu não sabia que tinha que fazer áudio ou visual. Aí depois eu vi no grupo lá que o Zé Vitor tem no Drive um cronograma, eu vi que tinha que ser vídeo e áudio, falei, porra, vou ter que fazer. Aí eu fiz ali 2 vidinhos, rapidinho. Não, perfeito, mas ó, tanto faz, tá? Se vocês gravam audiovisual ou só áudio, eu consigo ajudá-los a performar melhor, né, sobre aquilo que vocês estão falando, né? Então, tipo, no futuro, vocês vão ter uma desenvoltura maior no processo de ensinar. Agora, se escrever também, eu adoro entender o que é escrito, né? Então, eu fiquei muito feliz da sua posição ali, que faz todo sentido para a aula, né? Saber essa evolução do indivíduo e da civilização. Vamos agora, então, ver o vídeo. Fez 2 ainda, hein? É porque é de menos de 1 minuto cada um. Olha só. 55 segundos, 53. Eu tentei de fazer alguma coisa diferente. Vamos ver, então. A semelhança entre a arte rupestre e a garatuja. Senhor, esse é o segundo, o outro é o primeiro. Põe o outro, senão não vai fazer sentido. Tá bom. Vamos pro primeiro. Arte rupestre e garatujas, de maneira simples e objetiva. Durante a pré-história, nos períodos paleolítico e neolítico, os hominídeos presentes naquele momento, utilizando recursos que eles tinham, carvão, frutas, ossos moídos, sangue, pintavam em cavernas o seu cotidiano, podendo representar caças, guerras travadas entre outras tribos, ritos religiosos, entre outras coisas. Precedendo o grafismo, as garatujas dizem muito a respeito sobre o desenvolvimento infantil. Alguns teóricos do desenvolvimento dizem que podem representar sentimentos, traumas, entre outras coisas. Assim como o desenvolvimento motor, o desenvolvimento artístico também possui suas etapas, começando de algo pequeno para depois atingir algo grande. Agora eu falo para vocês sobre semelhanças e a diferença crucial entre os dois. Muito bem, vamos ver o segundo agora. A semelhança entre a arte rupestre e a garatuja cabe à representação do cotidiano, a criação de ideias a partir do desenho, né? Porém, a arte rupestre aconteceu há milhares de anos. Foi uma evolução humana. Aconteceu na pré-história, onde os nossos ancestrais faziam isso. E essa arte rupestre foi se aprimorando ao passar do tempo, foi sendo transmitida culturalmente e evoluindo seus aspectos artísticos nas suas criações, até chegar ao advento da escrita. A garatuja é uma representação do desenvolvimento infantil que a criança faz. A diferença crucial está aí. A arte rupestre aconteceu há milhares de anos e foi um agregado na evolução humana.
A Garatuja diz sobre o desenvolvimento da criança. Muito bem. Muito bem. Parabéns, seu Ícaro. Agora lá, José Vitor. Vamos lá! Olá, pessoal. Hoje eu vou apresentar a minha pesquisa audiovisual sobre o tema Garatujas e Arte Rupestre, a nossa atividade de Fundamentos e Práticas do Ensino de Artes. Eu vou compartilhar um slide aqui com vocês para ficar mais fácil o entendimento. Bom, então o trabalho que eu realizei é a diferença entre garatujas e arte rupestre. E essa atividade foi proposta pelo professor Eluz. Primeiro eu peguei uma definição aqui, básica sobre o que é garatuja e arte rupestre. Então, garatuja, no dicionário, ele define como uma letra ruim, disforme ou nada inteligível, desenho tosco e mal feito. Aqui está falando sobre nada inteligível. Esse inteligível vem de inteligência. Então, a gente tem, por exemplo, o garrancho, né? O garrancho é diferente da garatuja, porque o garrancho é uma letra não legível, que não dá para você ler. Então, inteligível vem de inteligência, ilegível vem de leitura, tá? Então é muito bom a gente marcar essa diferença entre garatuja e garrancho. Então a garatuja é do desenho e o garrancho é da letra, tá? E a arte rupestre, ou parietal, arte parietal, ela consiste em pinturas e gravuras efetuadas sobre a rocha, ao ar livre ou mais frequentemente nas paredes e tetos das grutas, pelo homem do Paleolítico Superior, tá? Que foi quando surgiu as artes rupestres, as pinturas e as gravuras, que foi no período do Paleolítico. E eu peguei aqui alguns estágios propostos por Piaget, que a gente tem aqui. O primeiro estágio, que é a garatuja. Então, a gente tem dois tipos de garatuja, desordenada e ordenada, que eu vou falar um pouquinho mais para frente. Ele fala também que logo após a garatuja tem o período pré-esquemático, que fala da relação entre o desenho, o pensamento e a realidade. Então, o que é isso? Eu já começo a ter um esquema de como vai ser o desenho, daquilo que a criança está passando para o papel. Então, esse pré-esquemático, a criança faz uma relação entre o desenho que ela está fazendo, o que ela está pensando e como é a realidade que ela vive, né? A realidade das coisas. E depois a gente tem o esquemático ou o esquematismo, que são os esquemas representativos. Aqui, a criança já começa a representar da maneira que é mesmo. Ela já começa, o esquema que ela faz já é representado de uma forma concreta. Então ela já começa a desenhar, dar diferença no sexo, por exemplo, fazendo a diferença entre o sexo masculino e o feminino. Ela já começa a fazer diferenciação. Então essa representatividade que ela usa dentro do desenho vem desses esquemas que começou a surgir no pré-esquemático, com essa relação, tá? Do desenho, pensamento e realidade. Então, nessa terceira fase, que é o esquematismo, são os esquemas representativos. Então, é o desenho mais representado, está representando concretamente, tá? No quarto, a gente tem o realismo. O que é o realismo? No esquematismo, a gente já tem o esquema a gente já está concretizado o desenho da criança. No 4, no realismo, a gente entra com um enfoque emocional. A gente ainda está dentro do concreto,
dentro da realidade, mas tem muito do emocional da criança. Então, tem a cor, tem o traço, tem a força do traço, se é muito forte, se é muito fraco. Então, tudo isso a gente consegue analisar e fazer um traço do emocional da criança através do desenho. E nessa etapa do realismo é muito forte essa questão emocional. E o quinto, é o pseudonaturalismo, quando a gente entra na parte do abstratismo, da subjetividade, onde cada um já tem a sua própria percepção de arte, quando cada um já consegue fazer a sua própria definição, né? Tem seu próprio objetivo, tá? Então, aqui eu fiz uma definição bem sucinta dos estágios pelo Piaget no desenho infantil. Agora aqui eu vou falar sobre as garatujas, e eu vou focar nas garatujas, que é o tema do nosso trabalho. Então, as garatujas na educação infantil é tratado como um desenho rudimentar e rabiscos na tentativa de representar o mundo, tá? Então, a gente pode ter a ideia de que o desenho rudimentar, ele vem com a ideia de se fazer desenhos simples, né? Desenhos toscos, digamos assim, no sentido da palavra. Mas são desenhos que a criança está tentando representar o mundo dela. A representatividade não existe no papel, mas ela já tem essa consciência de tentar representar. Então, por isso que está a tentativa, tá? E aqui a gente tem, coloquei aqui um exemplo, que é 2 tipos de garatuja, né? Que é a garatuja desordenada, que é esse daqui, e aqui é a garatuja ordenada. E agora eu vou falar um pouquinho sobre as garatujas desordenadas. As garatujas desordenadas, ela tem movimento amplo, então é um papel grande, que elas vão fazer vários riscos no papel, não tem ordenação nenhuma, então não tem sentido, ela imita sem representar a realidade. E é um exercício, você está praticando, você coloca a criança a praticar. Por isso que é muito importante na educação infantil, quando a gente vai trabalhar os desenhos da criança, usar um papel grande, aquele A3, tá? A folha de sulfite A3, que tem muito espaço para a criança expressar, e ali você consegue fazer algumas análises desse desenho, e ela faz um exercício, porque quanto mais ela faz o treino, né, que ela faz esse exercício dessa ordenada, aí ela vai tornando ordenada. Então aí agora a gente vem para as garatujas ordenadas. São movimentos longitudinais e circulares. É uma coordenação visomotora, que ela faz o que ela está vendo, ela explora o traço e é um jogo simbólico, tá? Por exemplo, aqui eu coloquei 2 exemplos de garatuja. Essa é a longitudinal. Perceba que parece um rabisco, mas ele tem uma sequência, ele tem um padrão. Vai para cima, para baixo, para cima e para baixo. Isso é o longitudinal. E o de cá a gente vê o circular, quando a criança começa a fazer vários círculos. E a exploração do traçado. Então a criança ela começa a explorar, faz traços diferentes. É o ordenado mesmo, ela mesmo ordena, né, vem do cérebro dela que ela quer fazer aquilo. E é isso que vem do ordenado. E o jogo simbólico é o quê? Que aqui ela já está representando de uma maneira diferente o que ela está vendo, tá? Vamos ao próximo. Agora a gente entra na arte rupestre. A arte rupestre é categorizada em pinturas rupestres e gravuras rupestres. Lembrando que são 2 coisas diferentes, pintura e gravura. E são datadas, os mais antigos, há 40 mil anos atrás. O período, eles surgiram, né, no período Paleolítico Superior, que foi quando os primeiros homos, né, fizeram a arte, começaram a criar arte. E apenas 5% de todas essas artes encontradas no mundo todo são datadas com exatidão. Então pode acontecer de algumas que foram datadas ser mais novas e algumas mais antigas ainda, tá? E ela relaciona sempre todas as artes rupestres a caça e a vida cotidiana de quem vivia ali ao lado. Então aqui eu vou falar um pouquinho sobre a gravura rupestre. A gravação, como o próprio nome já fala, são desenhos feitos em fissuras nas rochas. Então eles pegavam aquela pedra lascada, né, que é a época da pedra lascada, e fazia riscos nas paredes
para fazer os desenhos, tá? Então essa é a gravura. Coloquei 2 exemplos de gravura aqui. E aqui é a pintura rupestre, que é a aplicação de pigmento sobre a superfície. Então eles pegavam os pigmentos e desenhavam nas paredes. Aqui já é a própria pintura mesmo, né? E alguns deles, alguns pigmentos que eles usavam era argila, minério, carvão, ossos carbonizados, certo? E aí eles vão fazendo a tinta, né, a pigmentação, e faz os desenhos nas. Opa, o vídeo tá indo ainda, deu algum... O uso e o sentido. Então, o que é o uso e o sentido? O uso da garatuja e da arte rupestre são feitas diferentes, porque, né, a gente tem na arte rupestre adultos, crianças que faziam aquelas artes. E na garatuja são só crianças muito pequenas que fazem essas garatujas, tá? Aí tem o desenvolvimento. E o sentido e a representatividade, né? Que a arte rupestre, ela fazia a caça, né? Representava a caça e a vida cotidiana daqueles que viviam. E a garatuja não. A criança faz o exercício, né? O garatujar. Faz o exercício de fazer aqueles desenhos, os riscos, os rabiscos, tá? Então é a representatividade e o sentido daquele que ela está fazendo. Aí eu coloquei aqui. As duas são formas de arte, mas cada uma em seu meio natural. A evolução da arte rupestre em representar a vida cotidiana dos povos pré-históricos e a evolução do desenho infantil, onde a garatuja é uma técnica que será aperfeiçoada com o tempo. É claro que a arte rupestre ela se desenvolveu com o tempo, mas ela sempre teve aquele sentido de representar aquilo que eles viviam, tá? Já a garatuja, não, a garatuja ela tem o sentido dela de criar aquele desenho, de representar alguma coisa, mas ela não tem ainda o sentido de fazer, né? A forma como fazer. Então, por isso que sai aqueles rabiscos e tal. E aqui eu encerro a minha apresentação e espero que vocês tenham gostado. Um abraço e até a próxima. Desculpa, professor, ficou muito grande. Ô, mas, cara, sem essas coisas grandes, como que a gente aprende tão bem, né? Então, às vezes é bom ser mais esclarecedor fazendo coisas com substância, né? Então, parabéns, viu? Seu trabalho muito legal, muito bem pensado, muito bem organizado. Tem um slide que você mostra a evolução do desenvolvimento das garatujas. Vocês vão perceber exatamente isso na construção da história da arte. Vocês vão, é assim, é muito importante vocês criarem essa conexão com aquilo que vocês vão começar a estudar a partir da próxima aula, que é a história da arte. A gente está estudando pré-história e as garatujas. E agora vocês vão estudar história da arte. Aí vocês vão ver como vai fazer sentido o estudo de vocês. Muito bem, viu? Adorei também. Ficou sensacional. Já sei que vídeo eu vou usar de referência para a minha aula de artes. Não, ficou muito bom, muito bom. Vocês estão de parabéns. Atividade, ó, a Júlia também fez. Garatuja bis, geometria peça, manifestação, beleza. A arte peça é realizada de duas maneiras: meio de pintura feita em superfícies lisas, cotidiana da época, ou seja, fazer uma pintura semelhante a animais, nacionais. A mesma definição, né? Parabéns também pela pesquisa, ó. Aí as garatujas ela separou por as desordenadas e as ordenadas. Podemos dizer que quanto mais permitimos e estimulamos as crianças a realizarem rabiscos e garatujas, estamos contribuindo para o seu desenvolvimento ao nível cognitivo, motor e emocional. Perfeito. Olha só. E vocês vão perceber, né, que tudo anda para a mesma linha, né? Ó, retórica grega, o que é? Ó, trazer o ethos, o pathos e o logos. Olha aqui, ó. Cognitivo, motor, emocional. Né? Olha lá, ó, com outras palavras a mesma coisa. Né? Então, vocês vão perceber que o ser humano ele é navegado por essa área. Né? Então, todo o nosso processo de crescimento é norteado por isso. Parabéns. 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 Como eu aprendo com vocês, viu? Vocês estão de parabéns.
Juliana, o áudio da Juliana. Vou ver primeiro para ela. Garatujas. Faz parte da fase sensória-motora da criança, de 0 a 2 anos, e da fase pré-operacional, que é de 2 a 7 anos. Nessa fase, a criança demonstra extremo prazer e a figura humana é inexistente ou pode aparecer da maneira imaginária. A cor tem um papel secundário, aparecendo o interesse pelo contrastes, mas não há intenção consciente. Ou seja, que nessa fase as crianças elas não têm noção do que estão fazendo, do que ou estão desenhando. Elas fazem rabisco. E a arte rupestre é o termo designado à gravação, tração e pinturas nas cavernas, gruta ou ao ar livre, considerada a expressão artística mais antiga, sendo que os homens pré-históricos já utilizavam esta arte para se comunicar. Perfeito, Ju, perfeito. Aí vem aquela coisa do convencimento, né? Então, mais uma professora aí que precisa trazer o... Gente, ó, preciso contar para vocês uma coisa, ó, o que eu estudei, olha o que vocês precisam aprender, né? Mas muito bem a pesquisa. Eu vou ver para a Kelly, vamos ver a Kelly. A arte rupestre vem da palavra rocha. A comunicação é algo bem antiga. Os símbolos, os sinais que hoje conhecemos partiram de códigos e desenhos que começaram a ser feitos há milhares de anos atrás. Os homens das cavernas criaram uma forma de registrar suas lutas, seu dia a dia, a caça, as festas e até mesmo a família, através de pinturas que eram feitas no interior das cavernas, que são chamadas pinturas ou arte rupestre. Até hoje em dia, essas pinturas existem pelo mundo inteiro, inclusive aqui no Brasil. Eles utilizavam cascas de frutas, legumes espremidos, sangue de animais, pedra e até mesmo a terra molhada para fazer essas pinturas. As garatujas são os desenhos em formas ilegíveis. São aqueles desenhos que as crianças fazem, aqueles rabiscos que nós não conseguimos entender o que realmente quer dizer, mas que para elas tem um significado enorme. Nesses desenhos, elas estão representando seus sentimentos, sua família, o meio que vive, o que está acontecendo dentro dela. Normalmente, as crianças começam a fazer as garatujas nos seus 3 primeiros anos de vida. Elas começam a explorar o papel, as mãos, e isso é fundamental para o desenvolvimento da criança. Portanto, os desenhos rupestres tinham um significado mágico, intuito de conseguir o bem desejado. E as garatujas têm a intenção de mostrar não só o que conhecem, mas também o que imaginam. Muito bem, você é até um galo aí do fundo, hein? Gostei. Muito legal. Mesma definição. Parabéns pelo áudio. Marcela. O ser humano, todavia, ele tenta se comunicar com o mundo. E lógico que a criança não seria diferente. Então, a criança, a partir de 1 ano e meio, 2 anos, ela tenta se comunicar com o mundo que está em sua volta. Então, elas fazem rabiscos em papéis, paredes, no chão. O que tiver, elas rabiscam. Se tiver um papel, um lápis, ela rabisca tudo que ela puder. Então, esse rabisco, para nós, adultos, não tem muito sentido. Mas para a criança, cada rabisco é um jeito dela se expressar. É uma forma dela se expressar, o que ela está sentindo, o que ela está vivenciando naquele momento. Então, as garratujas são isso. São rabiscos que as crianças fazem a partir de 1 ano, de 1 ano e meio a 2 anos. Agora, a arte rupestre, ela é diferente. Elas são desenhos concretos, são desenhos que o homem da caverna fazia na época dele, usando tinta, argila, pedra pontuda,
pontuda para desenhar na caverna. São desenhos concretos de homens, pessoas, na convivência deles no dia a dia. São animais, são eles caçando, são eles plantando, é o convívio deles diariamente. Isso são arte rupestre. Muito bem também. Eu adoro quando tem esse começo, turma, assim, ó. O ser humano, todavia, ele tenta se comunicar com o mundo. E lógico que a criança não seria diferente. Então, Curiosidade. Você começa com uma propriedade. Você começa mostrando a intenção de responder uma curiosidade, uma questão, uma dúvida, uma intenção. Muito bem. Vamos ver da Paloma agora. Fez no Word, depois editou em PDF. Vamos ver em PDF. Arte rupestre usado para forma de comunicação, aviso pré-história. Gratuito, muitas vezes são desenhos sem sentido próprio. Ela resumiu do resumido, do enxugado, do resumido da gota que nem tinha, né? Mas muito bem por ter escrito algo. Vamos ver a Keila. Bem-vindos! Hoje vamos falar sobre as diferenças entre garatujas e arte rupestre. O que são garatujas? Vem comigo que eu vou te explicar. Opa! Olha isso aqui, que maravilhoso! Olha que início de apresentação. Entendeu, turma? Vocês precisam ter essa introdução, para trazer para a retórica a atenção, né? Trazer para o ensino. Parabéns, viu, Keila? Parabéns mesmo. Adorei. Até o bem-vindos, maravilhoso. Então vamos para o mundo da Keila. Play. São rabiscos que as crianças fazem na tentativa de representar o mundo. O desenho da criança é precedido pela garatuja, que é a fase inicial do grafismo. As garatujas que as crianças pequenas desenham é a tentativa de representar o que interpretam do mundo à sua volta. Para ela é prazeroso desenhar, colocar a imaginação em exercício, brincar com cores e espaço. Toda criança desenha, isso é um fato. Pode ser com lápis e papel, ou com um caco de tijolo na parede, enfim. Elas sempre dão um jeitinho de se expressar. Desenhar com um riscador sobre um suporte é algo que ela aprende por imitação, ao ver os adultos escrevendo ou os irmãos desenhando, por exemplo. Com a exploração de movimentos em papéis variados, ela adquire coordenação para desenhar. Embora a criança se exprima vocalmente muito cedo, seu primeiro registro permanente assume, com frequência, a forma de garatuja por volta dos 2 anos de idade. Esse primeiro rabisco é um importante passo no seu desenvolvimento, pois é o início da expressão que a conduzirá não só ao desenho e à pintura, mas também à palavra escrita. A forma como essas primeiras garatujas forem recebidas podem ter enorme importância em seu contínuo crescimento. É lamentável que a própria palavra garatuja tenha conotações negativas para os adultos. Esse vocábulo pode sugerir uma perda de tempo ou então ausência de conteúdo válido. Só que na realidade a garatuja pode ser exatamente o oposto de tudo isso, pois o modo como se recebem esses primeiros rabiscos e a atenção que é dedicada a eles pode ser a causa de a criança pequena desenvolver atitudes que permanecerão nela quando iniciar sua escolaridade formal. É importante ressaltar a importância de não reprimir a criança nessa fase, que ela tenta se expressar através dos rabiscos. Então, deixa ela se expressar rabiscando as paredes, riscando o chão, deixa a criança ser feliz. Não reprime essa fase. Essa fase é muito importante para o desenvolvimento dela lá na frente, ok? Então, agora vamos à arte rupestre. Toda a produção artística do homem, ao longo do tempo, tem muito a ver com o que ele está vivendo em sociedade, porque a arte é feita por um homem comum, e o homem comum é sempre bombardeado de informações
e ele vai passar isso através das suas representações gráficas. A pré-história é uma fase sobrenatural, muito mística, com muitos rituais. Vamos pensar o seguinte: agora a gente tem a ciência para explicar tudo para nós. Nós temos sempre respaldo para nos ensinar o que é o mundo, por que as coisas acontecem, por que chove, por que faz um período de seca. Já o homem pré-histórico não tinha essas informações. Então, para se expressar, ele usava os desenhos na rocha. Sim, que são as pinturas rupestres. Nas pinturas rupestres eram utilizados carvão, argila de várias cores e minerais triturados, sangue, gordura e até fezes de animais como os morcegos, por exemplo. Esses materiais eram facilmente encontrados na natureza. Agora, a verdade é que na arte rupestre, as respostas estão perdidas para sempre. A gente nunca vai conseguir pensar com a cabeça deles, os valores deles. O que os arqueólogos fazem, na verdade, é conseguir organizar, por base de análise e pesquisa de materiais e dados, uma certa cronologia, para se aproximar talvez do objetivo da pintura e da posição, por exemplo, que o homem pré-histórico estava quando ele marcou a palma das mãos nas paredes da caverna de chuveiro. É de se pensar, né, que a gente já estava narrando histórias há 30, 40 mil anos atrás. E é interessante também como essas pessoas se sentiam diante da natureza, da consciência de si e do outro, da vida em comunidade, as divindades, os rituais, enfim. Existem pinturas rupestres em todos os continentes e sempre são descobertas pinturas novas em lugares inóspitos no mundo. Uma caverna de difícil acesso na Indonésia, por exemplo, abriga a pintura figurativa mais antiga feita por um Homo sapiens. A pintura de uma caçada, que inclui porcos, búfalos e humanos, com focinhos e caudas de animais armados, com cordas e lanças. E essa gravura tem aproximadamente 44 mil anos. Olha só isso, hein? Que interessante. A pintura não figurativa mais antiga tem 64 mil anos. Olha isso, 64 mil anos. E foi feita por neandertais na caverna de Contrapés, em Cáceres, na Espanha. E na caverna de Pombos, na África do Sul, existem gravuras rupestres de mais de 70 mil anos. Essas áreas são consideradas por muitos como a primeira arte humana e 70 mil anos é muita coisa, né? Já aqui no Brasil, nós temos uma das concentrações de sítios arqueológicos com pinturas rupestres mais importantes do mundo, que é a Serra da Capivara. São mais de 900 sítios com pinturas de 12 mil anos que provam que existiam humanos por aqui há pelo menos 50 mil anos atrás. Fazendo um apanhado geral, a verdade é que tanto as garatujas como a arte rupestre têm semelhanças e diferenças entre si. Semelhanças porque ambas são manifestações culturais, de uma certa forma, verbalizam o que o homem está vivenciando naquele momento. E diferenças porque a arte rupestre aconteceu há milhares de anos e veio se aperfeiçoando ao longo dos anos, até chegar aos dias de hoje, né? E a gente tem tudo que a gente tem. E as garatujas são as manifestações do desenvolvimento das crianças. Bom, essa foi a explicação de garatujas e arte rupestre. Muito bem também. Que convicção na forma de apresentar. Parabéns. Keila sempre arrasando na apresentação, ela é sensacional. Obrigada. Muito Estou com bem. sem graça. Ah, sem graça. Imagina se a gente tivesse aula presencial, vocês teriam que apresentar na frente, ao vivo e a cores. Aqui vocês podem produzir, se errar, vocês gravam de novo. Muito bem. Vamos lá, garatuja da Rafa. E garatuja, você sabe o que é? Garatuja é a primeira manifestação de desenho de uma criança. Sabe aquele rabisco? Quando você dá um giz de cera na mão da criança
que para você não faz sentido nenhum? Então, para a criança é um impulso aparentemente intuitivo que ela revela a intenção. É a necessidade, a descoberta da criança de que ela pode ter controle sobre suas mãos, que irão de alguma forma desenvolver um traço que ela pode dominar. Mas também a garatuja às vezes é utilizada na fase adulta por artistas que buscam uma arte mais intuitiva. De alguma forma teria conexão com o inconsciente. Eles dizem que é o primeiro registro de uma ideia livre de preconceito e rigidez formal. É uma ideia espontânea, sem limites de possibilidades. Os artistas dizem que é o rabiscar sem preocupação, pois quando nos preocupamos demais, eles não encontram novas ideias. Eles definem como a origem das ideias, que sim, seriam também rabiscos, que eles dizem que é a origem das ideias para novas artes para eles. Tanto para a criança como para o adulto, eles também estão tentando passar os sentimentos em forma de arte. Muito bem, vamos ver a arte rupestre agora. A comunicação é algo bem antigo. E há muitos e muitos anos atrás, os homens das cavernas criaram uma forma de registrar o seu dia a dia. Sim, eles já se comunicavam. Eles registravam as lutas, registravam as caças, as festas e até mesmo a família através de pinturas. Pinturas que eram feitas no interior das cavernas. E essas pinturas são chamadas de pintura ou arte rupestre. Nas pinturas que foram localizadas, conseguimos observar que eles queriam passar algo. Conseguimos ver sentimento, algo que transmite ação. As pinturas eram feitas com as mãos, gravetos usados como os pincéis e até pelos de animais. E utilizavam cascas de frutas, legumes, sangue de animais que eles caçavam, pedras e até terras. Temos em alguns registros animais com movimentos das pernas correndo. Dá para ver nítido que eles estão narrando o dia a dia deles. Tem cenas de danças, ações religiosas, acontecimentos. Na verdade, para nós, são respostas perdidas, né? Porque não tem ninguém hoje para provar o que eles estavam tentando passar. E claro que no Brasil temos um lugar chamado Serra da Capivara, lá no Piauí. Nesse local temos várias cavernas cheias de pinturas rupestres, mas essas pinturas estão espalhadas pelo mundo todo. Muito bem, muito bem. Minha posição sobre as definições da Rafa, que eu acho bem interessante a gente se posicionar aqui, quer ver, deixa eu voltar aqui no áudio, só para a gente ouvir, ó. Forma teria conexão com o inconsciente. Eles dizem que é o primeiro registro de uma ideia livre de preconceito e rigidez formal. É uma ideia espontânea, sem limites de possibilidades. Os artistas dizem que é o rabiscar sem preocupação, pois quando nos preocupamos demais, eles não encontram novas ideias. Eles definem como a origem das ideias. Então, o que eu queria que vocês soubessem, que hoje, até numa reunião que eu estava tendo sobre comunicação, a gente chegou num mantra, assim, que é bem interessante. Nós temos que levar em consideração que a experiência bloqueia a criatividade. Olha que curioso, né? Quanto mais experiente a gente menos criativo a gente quer ser. E quanto menos experiente nós somos, mais criativos nós buscamos como intenção de mudança, né? E isso é muito legal, porque as garatujas já também serviam como fonte criativa, né? Parem para pensar. Se você tem algo sólido, você tem uma experiência sobre um assunto, você não procura mais sobre inovação daquilo, né?
Você vai passar para um novo projeto, um novo processo. Então, isso significa que a criatividade, ela é a escassez da experiência. Ser criativo é você romper essa barreira da experiência. E muito legal o posicionamento da Rafa, que faz todo sentido com o que eu estava discutindo hoje em reunião, olha só. Para vocês servem como conhecimento também. Roberta, Isa, acabou. Teve alguém que eu não falei que está aqui presente? Professor, o meu. O seu, quem é você que eu... Quem? Andréia. Andréia, vamos ver, Andréia. Por que eu não vi o seu, Andréia? Andréia aqui, Andréia. Tem 4 que eu não vi ainda. Então, Ana Paula, Andréia, Andressa, Bárbara. Bárbara eu vi, né? Eu já até respondi. Só acho que eu não devolvi. Vamos lá, vamos de novo. Vou voltar aqui pro Professora, a Roberta trancou o curso, viu? Ah, é? Sim, aí ela pediu para estar avisando os professores. Ah, ok. Ana Paula, então vamos ouvir a Ana Paula e depois a Andréia, tá, André? A da Ana Paula foi um texto. Então, a mesma questão, os garatujas, né, que significam rabiscos, rupestres, que vêm das formações rochosas, muito bem. Ana Paula. A próxima vai ser a Andréia. Download. Vamos fazer download. Vamos ver se eu consigo colocar num navegador. Arte rupestre e garatujas. Qual delas? Só colocar, compartilhar a tela para aquela guia, senão a gente não vai conseguir ouvir. Vou parar aqui. Cadê nós? Aqui, Meet. Compartilhar a apresentação da guia. André, essa aqui. A mais importante. Existem diferenças? E será que existem semelhanças? A arte rupestre são as primeiras produções artísticas realizadas pelos seres humanos durante a pré-história. Foram encontradas, na sua maioria, no interior de cavernas e em várias superfícies rochosas. Elas registram figuras de representação humana, objetos e animais. Os historiadores acreditam que existem inúmeros significados para cada uma delas. Já as garatujas são os primeiros traços de uma criança. Muitas pessoas não consideram como expressão artística, pois pensam que não passam de rabiscos. As garatujas podem ser encontradas em papéis, móveis e até mesmo nas paredes. Tudo isso constitui um passo muito importante no desenvolvimento de uma criança. Nessa breve análise, nós percebemos que, sim, elas têm diferenças e têm algumas semelhanças. Uma delas é que elas marcam o início. E qual delas a gente deve dar mais valor? Dê valor às artes rupestres, pois elas podem dizer muito mais que as palavras. Através delas, podemos entender um pouco do passado. Mas também dê valor ao desenho de uma criança. Por mais simples e engraçado que seja, a maneira que você recebe, o valor que você dá é muito importante. Antes de ser escrita, é um desenho. Antes de ser desenho, é garatujas. Para se obter um bom final, proporcione um bom começo. Uou! Que show! Nossa senhora, André, se eu não tivesse colocado o seu aqui, eu ia ficar chateado. Nossa, tá de parabéns também, hein? Sensacional. Para proporcionar um bom final, proporcione um bom começo. Com a Andréia. Boa! Boa, adorei. Adorei. Vamos ver aqui, deixa eu parar a apresentação e eu vou trocar aqui. Guia. Acabando. Andréia, Andressa, olha lá, a atividade da Andressa também, vamos ver. Ó, a diferença gratuita e artifésios, tem crianças precedidas da gratuita, que fazem céu do grafismo, motivação, significado, atributo, forma semelhante, a
crianças produzem emaranhado de traços. Crianças que utilizam o desenho para se expressar têm maior facilidade de aprender. O desenho é pré-requisito para a aquisição da linguagem escrita. Olha só essa posição de Mello, de 2012, que a Andressa colocou aqui. Isso aqui parece que eu combinei de ler isso no final desse nosso bate-papo, né? Ó. O desenho é pré-requisito para a aquisição da linguagem escrita. Muito bem, vamos guardar isso para a gente falar daqui a pouco da próxima aula. A arte rupestre é compreendida por um conjunto de desenhos, pinturas e inscrições realizadas pelo homem para a história. Geralmente, esses tipos de manifestações artísticas aparecem no interior das cavernas. Perfeito. E a ideia aqui. Muito bem. Adorei, hein? Então, gente, Mello, 2012, guardem essa definição de crianças utilizam desenho, que precede a aquisição da linguagem escrita. E a Bárbara, eu já respondi para ela. Beatriz, pronto, agora foi para todo. Muito bem, fico muito feliz com a participação de vocês, viu? Muito mesmo, né? Vocês são alunos empenhados em buscar conhecimento. Nós estamos num processo de descoberta sobre a arte. E nada melhor do que relacionar essa descoberta com o processo que vocês definiram como processo de profissão, né? Processo de futuros pedagogos. Então, relacionar a arte com o desenvolvimento humano é muito importante, com a alfabetização. A próxima etapa, que é o que eu vou pedir para vocês fazerem para a próxima aula, e aí eu espero essas retóricas maravilhosas de vocês, esses convencimentos, essas aulas que vocês estão dando para vocês mesmos e para mim, que eu estou aprendendo com vocês, eu gostaria que vocês fizessem a apresentação da história da arte. Então, olha só que interessante. A gente falou sobre pré-história, a gente falou de arte rupestre e a gente falou de garatujas. Agora, eu vou pedir para vocês fazerem uma breve apresentação do que é a história da arte. Né? Então, como é a história da arte? O que é a história da arte? O que é definido como história da arte? E uma coisa que é bem interessante, a gente vai entender que existem locais, pontos, sítios, sites, endereços, que tudo resume na mesma coisa, que é local, lugar. Então, quando a gente fala sítios arqueológicos, nós estamos falando assim, aonde nós encontramos esse tipo de arte. Né? Daí a gente está falando da arte rupestre até o momento. Né? Que eu tive a oportunidade de ir lá para o Piauí, em Teresina, e tive a oportunidade de passar perto do sítio arqueológico. Não fui visitar, mas toda a região ali você tem peças cerâmicas, e aí a gente traz para cá. Então, assim, é muito interessante você saber aonde surgem, né, aonde nós temos as civilizações de acordo com os seus estilos artísticos. E o que é importante que vocês estudem para a próxima apresentação é o que é a história da arte. Vocês não precisam contar todas as civilizações e não seus locais, mas vocês precisam entender a definição de história da arte. Eu já vou antecipar que a história da arte, ela procede à pré-história. Então, já ficou mais fácil. Vocês vão contar a história da arte. Até o momento, a gente falou de pré-história. Pré, antes. Agora, história da arte. A gente já estudou o que é arte, estudou o que é pré-história, e agora a gente vai estudar história da arte. Simples, não é? O que vocês acham? Até que é tranquilo, eu acho. Sei lá, na pesquisa vamos ver se é ou se não é. Perfeito. E da forma que a gente está fazendo a aula, vocês estão gostando desse jeito? O que vocês estão achando? Eu tô gostando, professor. Eu tô achando bem produtivo, viu? Que bom, que bom. Então eu espero esse empenho de vocês para a próxima aula. Eu vou terminar esse vídeo da aula de hoje, vou subir lá no Classroom e vou deixar a atividade aberta, para a gente poder bater esse papo gostoso que a gente está fazendo toda segunda-feira, na próxima aula, dialogando sobre história da arte.
Aí, turma, aproveitem esse vídeo para aperfeiçoar a retórica de vocês, né? E aqueles que conseguiram perceber assim, nossa, eu vou fazer isso como o Ícaro fez, como o José Vitor fez, como a Bárbara fez. Então, tentem aperfeiçoar a apresentação de vocês, porque vocês vão ser professores que serão exemplos para o futuro dos seus alunos, tá bom? Então, uma boa noite a todos, muito obrigado pela paciência, audiência, e eu vejo vocês segunda que vem. Ah, e Feliz Páscoa, né? Feliz Páscoa para todos vocês. Boa noite, professor. Obrigado e Feliz Páscoa para o senhor também. Obrigado, boa noite. Boa noite, igualmente. Até segunda. Até.